Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos documentos mais importantes e, olha, fascinantes de toda a história: o Código de Hammurabi. A gente está falando de um conjunto de leis escrito há quase 4.000 anos que não só organizou uma civilização inteira, mas que também deixou uma ideia de justiça que, de um jeito ou de outro, a gente discute até hoje. Essa frase todo mundo já ouviu, né? Ela virou quase um sinônimo para uma justiça implacável, super direta, talvez até meio cruel. Mas a pergunta é: será que essa ideia captura mesmo o que o rei Hammurabi queria dizer? Pois é, a resposta é bem mais interessante e complexa do que parece. Então, o que a gente vai fazer aqui é ir direto na fonte, usar as próprias leis que foram gravadas em pedra para entender o que elas contam sobre a vida, sobre a sociedade e, claro, sobre o que era justiça lá na antiga Babilônia. E olha, o que a gente descobre no meio disso tudo é surpreendente. Beleza, então vamos viajar no tempo. Pensa só, a gente está lá no século XVIII a.C., na Mesopotâmia. O rei Hammurabi está no poder, governando um império enorme, cheio de cidades diferentes, cada uma com seus costumes, suas tradições. E ele tinha um problemão nas mãos. Imagina só o desafio de governar um lugar gigante onde as leis mudavam de uma cidade para outra e, pior, eram só passadas de boca em boca, não tinha nada escrito. Essa falta de padrão criava uma baita insegurança, muito conflito. Para conseguir unir todo mundo, o Hammurabi precisava de uma solução para botar ordem nessa bagunça. E aqui a gente vê a missão que ele mesmo se deu. Logo no comecinho do código, ele deixa claro que não se via só como um rei, mas como alguém escolhido pelos deuses para proteger o povo. O objetivo era bem nobre: criar um sistema de justiça e, principalmente, proteger os mais fracos dos mais fortes. E aqui está a solução dele, que foi revolucionária para a época. Em vez de regras faladas que podiam mudar a qualquer momento, Hammurabi mandou esculpir 282 leis num bloco de pedra gigante. E não só isso, ele deixou essa pedra num lugar público para todo mundo ver. Foi uma das primeiras vezes na história que a lei se tornou algo público, unificado e permanente. E isso nos leva direto para o princípio mais famoso de todo o código, a ideia central da justiça dele: a retaliação. É exatamente aqui que nasce o famoso olho por olho. O nome técnico para isso é lex talionis, ou a lei de talião. A lógica parece bem simples, né? A punição tem que ser idêntica ao crime. Se alguém tira o olho de outra pessoa, vai ter o seu próprio olho arrancado. É uma equivalência perfeita. Mas a forma como isso era aplicado na prática tinha umas reviravoltas bem inesperadas. Olha só esse exemplo que é brutalmente claro. A responsabilidade aqui era levada ao extremo. Se um construtor fizesse uma casa mal feita e essa casa caísse e matasse o dono, a vida do construtor era o pagamento. A retaliação era 1 para 1, vida por vida. E aqui a coisa fica ainda mais intensa. Essa lógica de vida por vida ia além do culpado. Atingia a família. Se a casa que desabou matasse o filho do dono, a punição não era matar o construtor, mas sim o filho do construtor. A ideia era espelhar a perda da vítima de forma exata, mesmo que isso significasse sacrificar alguém completamente inocente. Mas aí vem a grande pergunta: essa justiça tão direta de retaliação era igual para todo mundo na Babilônia? A resposta curta e grossa é não, de jeito nenhum. Vamos entender como a classe social mudava completamente as regras do jogo. A Babilônia era uma sociedade com uma hierarquia muito rígida. Basicamente, existiam 3 grupos. No topo, os Auelum, que eram os homens livres, a elite, os donos de terra. No meio, os Mushkenum, os plebeus, cidadãos comuns. E na base, os Wardum, os escravos. E a justiça? Bom, ela dependia totalmente de qual desses grupos a pessoa fazia parte. Então, aqui está o pulo do gato. Se um nobre arrancasse o olho de outro nobre, aí sim, a punição era olho por olho. Mas, se esse mesmo nobre arrancasse o olho de um plebeu, a história mudava. A punição era só pagar uma multa em prata. E se a vítima fosse um escravo, a multa era ainda menor. Ou seja, a justiça não era nada cega, ela enxergava, e muito bem, a classe social de cada um. Mas o código não era só sobre crimes violentos, sabe? Ele ia muito, mas muito além disso. O alcance dele era enorme, organizando praticamente todos os detalhes da vida diária na Babilônia. Pensa em qualquer coisa. Disputas de negócios, contratos, regras para casamento, divórcio, herança, estava tudo lá. Tinha leis sobre como cuidar dos canais de irrigação, qual era o salário justo para um trabalhador e até punições bem pesadas para quem fizesse uma acusação falsa. Era basicamente um manual de como viver em sociedade. Para a gente ter uma ideia do impacto real disso na vida das pessoas,
Vamos focar nesse número aqui. 3 anos. O que será que 3 anos pode significar nesse contexto todo? A realidade por trás desse número é chocante. A Lei 11.7 dizia o seguinte: se um homem tivesse uma dívida e não conseguisse pagar, ele podia vender a esposa, o filho ou a filha, para trabalhar para quem ele devia. Depois de 3 anos de serviço, essa pessoa tinha que ser libertada. A família literalmente podia ser usada como garantia financeira. Bom, e para a gente fechar, vamos entender por que esse documento tão antigo, com leis que hoje parecem tão duras e uma justiça tão desigual, continua sendo tão importante. As grandes inovações do código não estavam só no conteúdo, mas na forma. Ao tornar a lei pública, todo mundo podia saber as regras. Ao gravar em pedra, ela se tornou permanente. Ao colocar o Estado como responsável pela justiça, ele tirou o poder da vingança pessoal. E a jogada de mestre, no topo da pedra, tem uma imagem de Hammurabi recebendo as leis do deus Marduk. Ou seja, não era a lei do homem Hammurabi, era a lei dos deuses, inquestionável. E o impacto disso foi gigantesco. O código foi copiado e estudado por mais de 1.500 anos na Mesopotâmia. E a ideia central de que uma sociedade precisa ser governada por leis escritas que todo mundo conhece é um legado direto de Hammurabi. É uma semente que ajudou a formar os sistemas de leis no mundo inteiro. No fim das contas, o Código de Hammurabi era uma busca por ordem num mundo caótico, uma tentativa de definir preto no branco o que era justo. As respostas que ele deu nos parecem brutais hoje, claro, mas a questão fundamental que ele tentou responder, essa continua a mesma. A busca por uma justiça que equilibre ordem, responsabilidade e igualdade continua sendo um dos nossos maiores desafios até hoje.